Bom dia, aqui é da Datagro. Hoje é dia 22 de outubro de 2018. Nós vamos fazer a nossa coletiva de imprensa de atualização de informações de mercado. Bom dia a todos, obrigado pela participação. Bem, os destaques que eu gostaria de comentar hoje são, primeiro, a safra atual na região Centro-Sul, safra 18-19, que começou no dia 1º de abril, caminha para um mix de produção mais alcooleiro do que o antecipado. O clima, de outro lado, permanece. Nos primeiros 19 dias de outubro, nós já tivemos, em média ponderada na região Centro-Sul, 99,4 milímetros de precipitação. E a expectativa é de que até o final do mês as chuvas possam ultrapassar mais 100 milímetros em São Paulo e Goiás. Isso acaba afetando, obviamente, o andamento da safra e está mudando também as perspectivas, tanto no encerramento dessa safra quanto da safra que vem. Os estoques de etanol, apesar de 35 dias maiores este ano, eles são necessários por conta de uma entre-safra mais longa. Nós fizemos um levantamento bastante completo e representativo de usinas na região Centro-Sul e sobre o planejamento das operações no primeiro trimestre de 2019 e menos usinas estão planejando retomar operações no primeiro trimestre do ano que vem em relação ao primeiro trimestre de 2018. Então, 24% das usinas só retomando no primeiro trimestre de 2019, contra 48% das usinas no primeiro trimestre de 2018. Nessa última semana, os preços de etanol apresentaram um leve recuo em São Paulo, conforme o indicador da Datagro. O preço do hidratado caiu 0,72% para R$ 1,8128 por litro, sem impostos. O anidro foi negociado a R$ 1,9541 por litro, sem impostos, queda de 0,38% em uma semana. Nós vemos essa variação como pontual, à medida que as distribuidoras seguem afastadas do mercado, por terem recomposto os seus estoques nas últimas semanas, e a expectativa é de que o preço volte a subir nos próximos dias, em função do ritmo acelerado de consumo. O primeiro futuro de Nova York recuperou consideravelmente desde o dia 26 de setembro, quando chegou a 9,9 cents de dólar por libra-peso, para 13,89 cents de dólar por libra-peso na última sexta-feira, dia 19 de outubro, apesar da confirmação do programa de subsídio à exportação de açúcar da Índia, que estabeleceu uma cota de exportação de 5 milhões de toneladas. Na nossa visão, essa recuperação do preço em Nova York, ela provavelmente indica que a tonelada marginal passa a depender do mix de produção do Brasil na safra que começa em março ou abril de 2019, e o preço de Nova York está buscando, a formação de preço está buscando o preço de equivalência dos produtos no mercado interno brasileiro. Uma outra informação muito importante na nossa coletiva de hoje é que a Datagro revisa o seu balanço mundial de açúcar, produção menos consumo, para o ano comercial 18-19, outubro-setembro, e nós vamos anunciar esses novos números hoje. Bem, o etanol continua conquistando espaço no mix de produção das usinas, basicamente por conta do preço de equivalência. Sexta-feira última, dia 19 de outubro, Nova York fechou a 13,89. O açúcar do mercado doméstico para uma usina típica localizada em Ribeirão Preto, cotado a 15,03 cents por libra-peso FOB equivalente, açúcar cru equivalente. Anidro a 15,60, hidratado 15,16 e o VHP de exportação Santos 14,17. Vocês podem ver nesse gráfico que nós estamos mostrando que o preço do anidro em verde e do hidratado em roxo, ele está subindo e ele está puxando consigo a curva azul, que é o açúcar de mercado doméstico, e passou a puxar também
o açúcar de Nova York, que é o vermelho, e o VHP, que é o amarelo. O preço do hidratado em Nova York, em termos equivalentes, ele está projetando aí preços de 15,16 centos por libra-peso em janeiro e 15,11 em fevereiro. O consumo do hidratado bate recorde de todos os tempos, agora em agosto, com 1,818 bilhão de litros, alta de 13,2% em relação a julho, e supera o recorde anterior, que foi outubro de 2015, com 1,75 bilhão de litros, e representa uma alta de 48,9% em relação a agosto do ano passado. De janeiro a agosto, o Brasil consumiu 11,509 bilhões de litros de etanol hidratado, 41,8% mais do que no mesmo período de 2017. Os mapas que estão aí à direita, que é o trabalho da nossa divisão de mapas, Datamaps, eles mostram a competitividade do hidratado em relação à gasolina, do ponto de vista regional. Vocês podem ver que este ano o hidratado está bem mais competitivo do que a posição no ano passado. E o etanol está competitivo em 7 estados, mais o Distrito Federal, e aí estão as percentuais de relação de preço entre hidratado e gasolina. São Paulo com 61,35% na última semana, Mato Grosso com 59,77%, Minas Gerais 61,83%, Goiás 62,56%, Rio de Janeiro 68,61%, Paraná 66,40%, Paraíba 68,75% e Distrito Federal 68,62%. Esses estados, mais o Distrito Federal, representam 62,0% do consumo de cicloópio do Brasil nos primeiros 8 meses de 2018, segundo o nosso cálculo. A participação de cada estado no consumo de cicloópio está indicado nesse quadro. É interessante também verificar que São Paulo, por larga margem, é o estado onde concentra o consumo de gasolina mais etanol, 29,6% em gasolina equivalente, seguido por Minas Gerais, 10,2%, depois o Paraná, com 7,0%, Rio Grande do Sul, com 6,7%, Santa Catarina, com 5,4%, depois Rio de Janeiro, com 4,9%, Bahia, com 4,6% e Goiás, com 4,3%. E aí tem outros estados também, Alagoas, com 0,9%, Pernambuco, com 3%, Mato Grosso 2,1%, para vocês terem uma ideia de qual que é o peso de cada estado no consumo de cicloópio, que é gasolina mais etanol em gasolina equivalente. E é um número interessante para a gente observar onde é que está esse mercado. Tá? Um outro dado importante que a gente quer comentar e divulgar é a evolução da participação do etanol anidro mais hidratado no consumo de cicloópio em gasolina equivalente em alguns estados selecionados, que são essas curvas aí. Então, vocês podem ver que agora, nos primeiros 8 meses de 2018, a nível Brasil, o consumo de etanol anidro mais hidratado combustível só, não inclui outros fins, no mercado de cicloópio, em gasolina equivalente, está em 44,3%. Isso significa que o Brasil está substituindo 44,3% da sua gasolina por etanol anidro e hidratado. Né? Anidro, adicionado à gasolina em 27%, mais o hidratado que é usado pela frota Flex. E aí tem as participações em cada estado e a evolução disso desde o ano 2000. E o que é interessante observar? Por exemplo, São Paulo, que é essa linha tracejada, traço e ponto, azul escuro. Ora, São Paulo está em 57,8%. Quer dizer, São Paulo, que representa 29,6% do cicloópio, do consumo de cicloópio do Brasil, está substituindo 57,8% da sua gasolina por etanol anidro hidratado. Tá? O campeão de todos os estados é Mato Grosso, que está substituindo 64,2%, seguido por Goiás, com 58,6%, depois vem São Paulo, com 57,8%, em Minas Gerais, 48,2%,
em Alagoas, 33,1. Bom, aqui nesse quadro tem esses números tanto para o ano passado, 2017, quanto os primeiros 8 meses de 2018. Então, vocês veem que no ano passado, Goiás estava com uma participação de etanol no consumo total de cicloto de 50,0 e esse ano esse número passou para 58,6. Mato Grosso era 58,4, 64,2 esse ano. Mato Grosso do Sul, 32,6, esse ano 34,6. Minas Gerais era 40,4 ano passado, esse ano 48,2. Paraná subiu de 41,3 para 48,9%. No Rio de Janeiro era 35,5, passou para 39,6. São Paulo era 51,8 ano passado, esse ano está em 57,8. No Nordeste, Alagoas 30,7, esse ano 33,1. Paraíba passou de 32,1 para 35,3 e Pernambuco 33,5 para 37,4. Brasil era 40, passou esse ano para 44,3. Esses são dados levando em conta o consumo de gasolina C, que é gasolina A pura mais etanol anido e o etanol hidratado, tudo em gasolina equivalente, não incluindo o GNV. E de novo, aqueles percentuais de relação de preço de hidratado e gasolina, cada um desses 7 estados, mais o Distrito Federal, e esse conjunto representando 62% do consumo total de cicloto no país nos primeiros 8 meses de 2018. Então, acho que esses dados são relevantes, é importante que a gente comente e que vocês conheçam e acompanhem a relevância do etanol no consumo de combustível do cicloto no Brasil. O Brasil deixou de ser o maior produtor de etanol do mundo em 2006, quando foi superado pelos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos o percentual de substituição da gasolina ainda é 9,9% apenas, né? O Brasil já está em 44,3% esse ano. Sobre a safra, a moagem na região Centro-Sul desacelera de ritmo por conta do tempo chuvoso e também porque nós temos uma safra menor. Os números acumulados até 1º de outubro, divulgados pela Única, que coleciona os dados todos dos sindicatos, todos da região Centro-Sul, indicam que a moagem está 2,3% abaixo da mesma data do ano passado. A produção de açúcar 24,1% menor e a produção de etanol 25,1% maior. Basicamente, uma produção 10,3% menor no anidro e 51,9% maior no hidratado. Em oferta de ATR, nós ainda estamos 0,7% maiores do que o ano passado no Centro-Sul e o mix da cana para etanol 11,9% maior esse ano em relação ao ano passado, com 63,63% esse ano, e um rendimento industrial 3,1% maior. Tá? Na última quinzena, moída só 27,6 milhões de toneladas, uma queda de 31,7% em relação à mesma quinzena do ano passado. Aí nesse quadro, à esquerda, o tracejado é a nossa previsão de moagem até o final da safra. E aí, aquilo que já comentei, no nosso levantamento, apenas 24% das usinas estão, nesse momento, planejando retomar operações de moagem no primeiro trimestre do ano que vem, contra 48% no primeiro trimestre de 2018. Tá? Os estoques nas usinas estão elevados de etanol, eles estão, segundo os nossos cálculos, 35 dias de consumo maiores do que um ano atrás, 3,58 bilhões de litros, ou 95 dias de consumo, no caso do etanol hidratado, mas esses estoques, no nosso entendimento, são necessários, porque esses 35 dias representam exatamente a antecipação do final da safra, na média ponderada das usinas,
e a retomada mais atrasada da moagem no início do próximo ano, na safra 19/20. A nossa estimativa para a região Centro-Sul, safra 18/19, é de moagem de 558,12 milhões de toneladas, com uma TR na cana de 141,63 quilos por tonelada de cana, uma produção de açúcar de 27,285 milhões de toneladas no Centro-Sul e uma produção de etanol no Centro-Sul, incluindo etanol de milho, de 30,5 bilhões de litros. Mix para açúcar de 36,2. A nossa estimativa anterior era de 562 milhões de toneladas de cana, uma produção de açúcar de 29,05, a produção de etanol de 28,33, um mix de 39,4, e isso compara com dados finais da safra passada de 596,31 milhões de toneladas de cana, produção de açúcar de 36,06 milhões de toneladas, produção de etanol de 26,09 bilhões de litros, mix de 46,5. Portanto, um desvio de mix para etanol, produção maior de etanol, de 10,2% do ATR total dessa safra. A nível Brasil, moagem prevista de 604,12 milhões de toneladas, com ATR de 140,75, produção de açúcar total Brasil, 29,69 milhões de toneladas, etanol total, incluindo milho, 32,53 bilhões de litros, mix para açúcar, aliás, aqui é mix para etanol, 63,4%. Muito bem. Moagem de cana no Nordeste do Brasil acelera o ritmo nessa safra, 18/19. Nós já estamos, até o dia 16 de setembro, com uma moagem 17,7%, maior do que a mesma data do ano passado, isso devido basicamente ao tempo mais seco nesses últimos 4 meses na região Norte e Nordeste. A produção de açúcar está 75,2% maior no início de safra, com uma produção de etanol 33,9% maior nessa última quinzena. No acumulado, produção de açúcar 32,4% maior e etanol 15,4% maior. Na Índia, nós revisamos a nossa estimativa de produção de Índia para baixo. A nossa estimativa hoje é de 33,9 milhões de toneladas de branco equivalente. Isso por conta de chuvas abaixo do esperado e infestação de pragas. E nós estamos prevendo uma exportação total de açúcar da Índia de 4,12 milhões de toneladas e uma importação de 1,21, o que indica, portanto, uma exportação líquida de 2,9 milhões de toneladas pela Índia na safra 18/19, outubro, setembro. Na Tailândia, clima mais seco, levantam dúvidas a respeito da safra 18/19. A precipitação está 28,7% abaixo da média histórica em setembro, especialmente no nordeste da Tailândia. E a nossa expectativa é de produção na Tailândia de 13,35 milhões de toneladas Telquel na Tailândia esse ano, contra 14,68 no ano passado. A nossa estimativa de balanço mundial, então, que eu gostaria de anunciar, e que é relevante, é que para a safra, para o ano comercial, para o ano comercial 18/19, outubro-setembro, mundial, nós estamos prevendo um déficit de 715 mil toneladas. Para o ano comercial 17/18, encerrado em 30 de setembro de 2018, o nosso número é encerrado de superávit de 8,35 milhões de toneladas. Então, essa é uma informação relevante. Nós podemos anunciar que a nossa estimativa para o balanço mundial, produção menos consumo,
122 países, todos normalizados para o período de outubro-setembro, está indicando um déficit de 715 mil toneladas. A relação estoque-consumo, em 30 de setembro de 2018, estimada em 46,6%, em 30 de setembro de 2019, 45,6%. Portanto, fazendo um resumo do que a gente está comentando hoje, as chuvas em outubro têm afetado o aproveitamento de tempo das usinas, os estoques de etanol, apesar de 35 dias a mais esse ano, serão necessários por conta de uma entre-safra mais longa, menos usinas planejam retomar as operações do primeiro trimestre de 2019, o preço do primeiro futuro sobe praticamente 400 pontos, desde o dia 26 de setembro, e apesar da confirmação do plano da Índia de fixar uma cota de exportação de 5 milhões de toneladas, que a gente acha que não vai cumprir, e na nossa visão a recuperação em Nova York reflete e sinaliza a percepção de que a tonelada marginal passa a depender do mix de produção do Brasil na safra que começa em março, abril do ano que vem. E, finalmente, a revisão da Datago para o balanço mundial para o ano comercial 18-19, outubro-setembro, indicando um déficit de 715 mil toneladas de açúcar cru equivalente. A estimativa anterior era de superávit de 3,68 milhões de toneladas cru equivalente. Essa informação que eu gostaria de, hoje, estar dividindo com vocês. Muito obrigado pelo interesse e, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer através da plataforma e eu terei prazer de responder nesse momento. Muito obrigado. Não esqueçam a nossa conferência na próxima segunda-feira, dia 29 e 30 de outubro, a 18ª Conferência Internacional da Datago de Açúcar e Etanol. Nessa conferência nós vamos estar detalhando as informações atualizadas até a próxima segunda-feira e dando também a nossa visão sobre números para a safra 19-20. Nós vamos estar anunciando isso para a safra 19-20. Então, muito obrigado, fico à disposição de vocês. Um abraço. Temos uma primeira pergunta. Aliás, é uma observação. Devido a problemas de áudio, perdi parte da explicação sobre a revisão do balanço global. Poderia detalhar novamente? Claro. Nós estamos prevendo para o ano comercial 18-19, outubro-setembro, um déficit de 715 mil toneladas de açúcar cru equivalente, 18-19. O que motiva essa estimativa? Fundamentalmente, as revisões e o andamento da safra 18-19 e as estimativas para 19-20 na região Centro-Sul, as estimativas da Índia, da Tailândia, da União Europeia, da Austrália, da Rússia, do México, dos Estados Unidos. Bem, esses são as geografias, os fundamentos principais, mas é uma perspectiva bastante interessante, porque ela indica e reflete exatamente a visão de cenário, inclusive de trade flow, mais apertado para o açúcar cru nesse ano comercial 18-19. Bem, não temos mais nenhuma outra pergunta nesse momento. Eu fico à disposição, caso vocês tenham outras perguntas, vocês podem nos mandar e teremos prazer em atendê-los, tá? Muito obrigado, tenham um bom dia, ficamos em contato e conto com a presença de cada um de vocês na nossa conferência, outubro, 29 e 30, em São Paulo, no Grand Hyatt, São Paulo. Será um grande evento, grandes nomes, discussões a respeito do mercado, com produtores, com traders,
com formadores de opinião, com analistas, e muita coisa acontecendo para que todos possam planejar as suas atividades comerciais e de negócios desse setor tão interessante. Muito obrigado, tenham um bom dia.